Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, que diz: Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero iniciar dizendo que a nossa vida é feita de escolhas. Somos livres e por isso podemos fazer escolhas, mas é preciso saber que para cada escolha feita há uma consequência, seja boa ou ruim. Vemos que Deus nos dá a possibilidade de vivermos uma vida próspera, colhendo aquilo que Ele reservou para a nossa existência. Por isso, vale a pena escolher sempre andar pelos caminhos de Deus, seguindo os passos de Jesus no modo de ser, de viver e de se relacionar com Deus e com o próximo. Viver desse modo é determinar nossas escolhas. A palavra de Deus é para todas as pessoas. Ela é dirigida à minha família, à minha casa, à igreja onde eu congrego, à minha cidade, ao meu estado e ao meu país. O Brasil não é formado apenas pelas montanhas, rios, mares, florestas. Nele, há um povo que escreve a cada dia uma página de sua história. Há mais de 500 anos, nossa gente constrói uma parte do nosso país. Mas tudo segundo a permissão de Deus, que sonha e tem planos para a nossa terra. Tudo em nossa vida está relacionado a escolhas. Quando elegemos políticos para o nosso país, os escolhemos para nos representar e somos responsáveis por isso. Nossas escolhas podem trazer bênçãos ou trazer maldições. Podem trazer vida, como podem trazer morte. Podem nos fazer sorrir, como podem nos fazer chorar. Determinam como vivemos, por isso que no livro de Jó nos é ensinado o seguinte, no capítulo 11, nos versículos 13 a 16, que diz: Se devotares o teu coração e estenderes as mãos para ele, se lançares para longe de ti o pecado e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firme e não temerás. Certamente te esquecerás da tua aflição e te lembrarás dela como das águas que já passaram. É uma escolha. Tudo depende do nosso coração, que é como se fosse o centro da nossa vida. Essa referência não é apenas sobre o órgão do corpo humano, mas coração na Bíblia fala exatamente do nosso existir, da nossa história, do nosso presente, mas também do nosso futuro. Nosso coração precisa estar voltado para o Senhor, precisa estar alinhado com os valores do Senhor, precisa estar inteiro para o Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração, pede o Senhor Deus. Observe que ele não pede uma perna, um braço ou um olho, e caso pedisse um, sobraria o outro, pois temos 2 membros de cada um desses citados. Mas ele pede o nosso coração, que é único e também corrupto, malévolo, conforme descrito na Bíblia, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que diz: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Em outra tradução diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Apesar de termos um coração corrupto, podemos fazer a Deus um pedido por um novo coração. Não no sentido natural. Não se trata de realizar um transplante, mas é a escolha de viver segundo os valores de Cristo. Trata-se de uma mudança de vida, mudança no caráter. Como dito assim no livro de Salmos, no capítulo 52, no versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E se fizerdes um pedido genuinamente a Deus, saiba que é uma resposta dele para você, como descrito no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Deus é muito bom e tem o melhor para a nossa vida, sempre. O caminho do Senhor é de bênçãos, mas a vida é feita de escolhas. Se escolhermos desobedecer, escolheremos a maldição. Mas se obedecermos e tivermos o temor a Deus, Ele fará transbordar em nossas vidas bênçãos sem medida. O caminho da obediência traz a bênção. Já o caminho da desobediência é como um imã que atrai a maldição. Façamos escolhas sabiamente, buscando sempre orientação no Senhor, para que a nossa sorte, a do nosso país e de todos em nossa volta sejam mudadas e assim vivenciarmos a realidade descrita no livro de Salmos, no capítulo 126, versículos 1 e 2, que diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Creia e receba neste dia aquilo que o Senhor te prometeu, mas com a seguinte instrução: a sua escolha é que te levará para o lugar que você quer estar. Lembre-se que cada escolha definirá nosso nível de renúncia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por este dia. Obrigado por esse fôlego de vida, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça maravilhosa. Obrigado por nos conceder mais este tempo de ouvir a sua voz, de estar atento a tudo que o Senhor está fazendo e do modo que o Senhor está fazendo, a ter a compreensão dos detalhes daquilo que o Senhor tem para nós, e não do modo que nós queremos, mas do modo que o Senhor tem nos ensinado. Porque muitas vezes nós queremos, Pai, fazer escolhas diante, Pai, de situações que nós estamos vivendo e esquecemos de consultar a Ti. Esquecemos de consultar e ouvir a sua voz. Por isso que a nossa consciência tem que estar, Pai, limpa e apta para poder ouvir a sua voz mesmo diante de toda a turbulência das nossas emoções. E por isso, Pai, que nós temos que observar atentamente tudo aquilo que temos feito e da maneira que temos feito. Então, que o seu reino seja estabelecido em mais este dia em nós, para nós não fazermos escolhas que depois vamos nos arrepender, mas que sabiamente possamos escolher aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia. Que sejam bênçãos, Pai, e elas sejam abundantes e sem limites. Que não seja algo, Pai, simplesmente para poder agradar uma pessoa só porque ela diz que seria bom. Porque, Pai, muitas vezes o bom em determinados momentos não é aquilo que o Senhor tem para nós, mas sim a reação, o despertar, o mover, o movimentar, o mobilizar. Porque o que nós necessitamos é de Ti. Existe tempo para todas as coisas e sabemos que existe o tempo, Pai, de nós nos prostrarmos diante de Ti, nos rasgarmos
e não tempo de ficarmos afastados da tua presença, da unidade, afastados, Pai, do corpo de Cristo, ou afastados, Pai, de determinadas situações, porque são nelas que nós vamos cada vez mais fortalecer e fazer a nossa fé crescer e se desenvolver. Tem muitas pessoas que não querem, Senhor, enxergar e não querem ver isso. Então ensina-nos como proceder, ensina-nos como fazer, ensina-nos a mais este dia, a mais este amanhecer, a fazer escolhas que vão definir a sua vontade em nós. Mas, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, e não deixe, Pai, com que faça escolhas que depois vão se arrepender. Que eles possam cada dia mais, ou nós possamos cada dia mais, buscar a sua face, ouvir a sua voz e nos render a Ti. Que seja um dia, Pai, completamente abençoado, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.